Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Júnior do Homem de Estilo. Hoje eu estou aqui para compartilhar mais uma das minhas dicas sobre imagem e estilo masculino. Hoje eu vou falar sobre ternos. Como escolher um terno ideal para você? Quais são os melhores modelos, mais indicados para trabalho, para eventos, para casamentos? O que você deve considerar na hora de usar um terno? Tamanho da manga, tamanho da gola, a lapela. Tudo isso são detalhes que irá distinguir um homem fino e elegante do homem vulgar e muitas vezes até um homem um pouco brega, né? As combinações da gravata com a camisa, com o paletó, tudo isso são detalhes muito importantes. Então vou compartilhar isso com vocês hoje, ok? Vamos lá. Então uma das primeiras coisas que nós precisamos saber, isso mais por uma questão de informação, é a diferença entre o terno e o costume. Então o terno é quando ele é um traje completo. O paletó, a gravata, o colete, né, a roupa social completa. O costume é quando nós usamos apenas o paletó e a gravata, né? Então, se você estiver usando um paletó e a gravata, isso é um costume e não um terno completo. Então, o primeiro detalhe que nós temos que observar quando formos comprar um terno, ou se nós já temos alguns ternos, mas queremos estar bem alinhados, nós precisamos observar o corpo do terno, o corpo do paletó. A primeira coisa que precisamos observar em um paletó é seu corpo, do ombro ao cós, ele deve estar perfeito em nosso corpo. Então você pode observar aqui como modelo, é um paletó que vestiu muito bem, né, esse modelo, esse homem, não sobra tecido em nenhum local, a linha dos ombros aqui bem alinhada, todo o conjunto bem perfeito, né, para esse modelo. Não deve sobrar tecido em parte nenhuma e a linha da costura dos ombros deve estar na altura certa. Há muitos homens que compram terno ou às vezes curto ou às vezes comprido, então essa linha ou ela vai estar um pouco para baixo ou então muito acima do ombro, aí fica feio, fica deselegante e dá algumas marcas que nós vamos ver aqui a seguir. Então vamos lá, olha aqui a linha, o tamanho ideal. O terno fica completamente alinhado, sem vincos, sem rugas nenhuma. Ao contrário, né, por exemplo, esse modelo aqui, que é um modelo que está um pouco acima do número desse modelo, o terno começa a enrugar aqui ou nos ombros, nos braços, como nós podemos ver aqui. Eu coloquei aqui o nosso querido Marvel da série Suits, que normalmente está super elegante na série, mas o produtor errou na escolha desse terno para ele. É um terno acima do número dele. Você pode observar aqui exatamente, né, tecido sobrando, começando a enrugar, aqui também no corpo, né, começando a enrugar e a sobrar tecido. O que que isso acontece? Quando você for comprar um terno, lembre sempre de uma coisa. Por que que eu digo que a primeira coisa, o primeiro detalhe é o corpo? Muitas vezes nós compramos um terno e precisamos ajustar, fazer alguns ajustes. E o mais difícil, e a boa parte dos alfaiates não fazem, é ajustar o corpo, né? Dá muito trabalho ele ter que vir aqui e desmanchar praticamente o terno todo para ajustar essa parte do corpo aqui. Então, se você for escolher um terno e o paletó estiver bem alinhado, a parte do corpo, mas a manga está um pouco curta, um pouco comprida, normalmente as mangas ainda tem um tecido aqui dobrado para dentro, que o alfaiate vai conseguir fazer esse ajuste. E se estiver um pouco comprido, ele também consegue facilmente mudar isso. Mas no corpo, né, dificilmente você vai achar um bom alfaiate para mudar isso, e se achar, ele vai te cobrar um bom dinheiro, muito dinheiro para fazer esse ajuste. Então, primeiro detalhe, o corpo. O segundo, comprimento. A manga do paletó não deve cobrir a manga da camisa. Então, observe aqui o detalhe, a manga do paletó. Normalmente nós contamos 1 a 1,5 cm. A manga do paletó deve ficar mais curta do que a manga da camisa. Então, olha só, vamos ver aqui. Esse é o tamanho ideal. Você aqui vai ter um dedo de comprimento maior da manga da camisa para a manga do paletó. Se ficar muito curto, fica feio, não é bacana, e cobrindo a manga também não fica legal. O cós, né, nós observamos aqui o cós do paletó. Antigamente se vestia, né, na década de 80, 70, era mais ou menos como esse aqui. O cós super baixo, né, não se usa mais assim. Então o tamanho ideal é quando você estica o braço e o cós do paletó vai ficar aqui tocando, né, no meio, entre o meio da sua mão.
não pode ficar muito curto também, senão acaba virando um terninho das mulheres, né? Então observa isso. A calça, o ideal, a calça antigamente se usava aquela calça toda enrugada, super comprida. A gente tinha que fazer a bainha tocando no chão, cobrindo todo o sapato, mas hoje não, hoje a calça nós já diminuímos um pouco. Esse tamanho aqui do meio está um pouco curto, mas já também começa a se usar. Hoje os estilistas já estão valorizando mais o sapato e as meias. Então, dependendo da meia que você usar ou do seu sapato, hoje já se usa calça assim um pouco mais curta, justamente para você mostrar, né, o sapato ou mostrar a meia também. Mas o tamanho ideal é aqui, tocando no calcanhar aqui, sem cobrir o calcanhar todo, o sapato todo. Terceiro detalhe, terceira característica que nós temos que observar no terno é a gola desse terno. A gola do paletó não deve também cobrir a gola da camisa. Da mesma forma que a manga não deve cobrir a manga da camisa, a gola também não deve cobrir a manga a gola da camisa. Como nós podemos observar aqui, o tamanho ideal é exatamente aqui. 1 centímetro a 1,5 centímetros da gola sobressaindo, da gola da camisa sobressaindo a gola do paletó. Observe se está tendo sobra, né? Se está tendo sobra é porque esse paletó não é ideal para você. E se ele também faz vincos aqui atrás e ruga aqui atrás, isso é um paletó de má corte, né? Um corte mal feito, um terno barato. Então vista e observe bem esse detalhe, o paletó deve estar bem alinhado, bem justo, né? Sem sobrar e sem apertar demais. Quando for abotoar o paletó, não deve fazer vincos aqui também e rugar aqui. O paletó você deve abotoá-lo e ele ficar perfeitamente alinhado. Tá vendo esse outro detalhe aqui? Você pode observar por dentro aqui do X vincos, né, que quando se abotoa, se ele estiver curto, vai acontecer. E na linha dos ombros, igual. Se ele estiver comprido, ele vai começar a enrugar aqui e sobrar tecido. O ombro deve estar bem alinhado e o caimento completamente perfeito para estar no tamanho ideal. Hoje nós indicamos o corte slim, né? Antigamente nós chamávamos corte europeu, corte italiano, corte americano. O americano era aquele corte reto, né, que parecia um saco de batata. Mas hoje o que há de mais moderno em relação aos ternos é o corte slim fit. Ele é acinturado, né? A calça também é slim, não é aquela calça super larga. Veste muito bem, está muito elegante, é uma tendência que veio para ficar. Então, quando for comprar um terno, peça slim, que você vai estar super bem, super moderno. Quarto, quando e quais os botões devemos fechar? Bom, idealmente, sempre que estivermos em pé ou andando, nós abotoamos os botões de cima do paletó. Então, nós temos botões, paletós com um botão, e aí, nesse caso, vamos abotoá-lo e pronto. Temos o paletó com 2 botões, que é, no caso esse aqui. Então, uma dica para você nunca esquecer, os botões de cima nós devemos abotoar. E o último, de baixo para cima, fica aberto. Então, se fosse aqui um paletó com 3 botões, você abotoaria os 2 de cima e deixaria o último aberto. E sempre que for andar, quando nós vamos sentar, nós desabotoamos os botões. 5. As combinações. Isso aqui é o que faz, o que diferencia um homem estiloso de um homem vulgar, um homem um pouco brega. É claro que as combinações irão sempre depender de pessoa para pessoa e ninguém deve querer interferir nessa questão de gosto, né? Não se discute sobre gosto. O que nós aconselhamos em consultoria de imagem é observarmos sempre o que está agradável de se ver. Há combinações que ficam muito pesadas e exageradas. Então, existem regras? Bom, há quem diz assim, eu faço o que eu quiser, eu uso o que eu quiser e pronto, acabou. Então vou dar uma dica para você. Está agradável? O look está agradável, está leve, então tudo bem, né? Porque vamos falar aqui, né? Camisas. Você pode usar uma camisa listrada, uma camisa com padrão? Pode. Mas se não ficou pesado, se o look ficou pesado, isso significa que, olha, não deveria ser daquela maneira. Então vamos lá. Vamos ver então algumas considerações sobre as combinações de um terno. Primeira, camisas estampadas. Não é aconselhável camisas estampadas com uso de terno. Opte por camisas lisas ou listradas, ou talvez um xadrez discreto.
Cores fortes, muito cuidado na hora de escolher as cores da camisa, ou você pode fazer o seu look ficar muito pesado ou até mesmo brega. Tem gente que põe aquelas camisas cor de abóbora, vinho, sei lá, verde, musgo, e acaba matando o visual. Lembre sempre disso, se o look ficou leve, ok. Se ficou pesado demais, é melhor trocar. Gravatas, uma dica bem básica na escolha da gravata é: se a camisa ou o paletó tiver algum padrão, como listras ou príncipe de Gales, que é aquele xadrez, ou paletó xadrez, opte por gravatas lisas para não pesar o look. Então vamos lá. Coloquei aqui esse exemplo: camisa com listras e xadrez. O ideal é usar gravatas lisas. Por exemplo, ele está com um terno maravilhoso, optou por uma camisa xadrez, até aí tudo bem, então um padrão combinando com o paletó, com a cor do paletó. Aí ele colocou uma gravata listrada também, então ficou muita informação. Camisa xadrez, né, com padrão, gravata listrada. Pesou um pouco o look dele. Se ele tivesse colocado uma camisa lisa, uma gravata lisa, ficaria perfeito. Ou vice-versa, se ele tivesse colocado uma camisa lisa e usado a gravata, como a gravata está bem combinando aqui, combinando bastante com o terno, a cor do terno, bastaria ter colocado uma camisa lisa, né, sem nenhum tipo de padrão, que teria ficado perfeito. Então olha só, risca de giz ou príncipe de Gales ou xadrez, opte por camisa e gravata lisa, porque senão pesa muito o visual. Tem gente que compra aquele paletó, né, um terno risca de giz, que é lindo, que eu adoro, aí ele erra. Por quê? Porque ele pega uma camisa também listrada, aí ele fica parecendo o homem listra, não é? Fica aquele muita listra, e às vezes pega uma gravata com listras na horizontal, assim, meio horizontal, meio diagonal, então fica muito pesado o look. Agora, se você optou por um padrão risca de giz ou xadrez, opte por a camisa lisa, gravata lisa, sem nenhum tipo de padrão, e fica perfeito. Ok? Então essa é a dica do terno. Observe esses detalhes que você vai ficar sempre 100% estiloso e elegante, sem peso, sem matar o visual, ok? Bom, um detalhe aqui: se você ainda não se inscreveu no meu canal, inscreva-se no meu canal. Estou sempre postando dicas espetaculares, dicas para você turbinar o seu visual, né? Então curta o meu canal, que assim que eu postar o próximo vídeo você já vai ser notificado para vê-lo. Curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos, ok? Um forte abraço para vocês e eu aguardo vocês no próximo vídeo.